Bacana, né? A gente poder estar junto de novo. Que alegria, que bom. Então, olha, desde já receba aí o nosso, nossa ministração de bênção sobre a sua vida, de graça, de restauração, ok? Que hoje seja um dia, assim, repleto da presença, do favor e dessa graça abundante sobre você e toda a sua casa, viu? Experimente mais ainda desse amor tão pertinho, né? Muito perto, porque Ele é Deus Emanuel, Pai Deus eterno, Ele é Deus conosco, não é? Então, é esse maravilhoso Deus que nós amamos, amém? O Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, te dê um dia assim na presença dEle, né? Que a paz esteja no seu coração, que a paz entre no seu lar, é o que nós desejamos em nome de Jesus. Bom dia. Amém, isso mesmo. Olha, sempre que você pode participar conosco, né, nesse programa, você pode interagir com a gente enviando a sua mensagem digitada, tá bom? Pelo 98402-9756 ou o seu pedido de oração, então nós podemos aqui apresentar ao Pai no final do programa, para que você possa, então, assim, juntamente com o Senhor e juntos como o corpo de Cristo, né, podemos orar e declarar a bênção do Senhor sobre você, a sua casa e principalmente levando os fardos uns dos outros, não é? Para que a gente possa viver assim de uma forma maravilhosa na presença do Senhor, tá bem? Então, 98402-9756 é o nosso WhatsApp. Rogério, hoje nós temos aqui um tema interessante que é a importância da igreja. A importância da igreja. Então, nós vamos ler o texto aqui em 1 Coríntios 3, de 1 a 5, que fala assim: Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, mas vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúme e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, mas é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, nós temos aqui, né, a palavra do Senhor bem clara. A igreja é o povo chamado do mundo para ser propriedade exclusiva de Deus. É o povo separado do pecado para viver em santidade, tirado das trevas para ser luz entre os povos. A igreja é o templo da habitação de Deus, a noiva do Cordeiro, a coluna e baluarte da verdade. Não há salvação fora dessa igreja. Por isso falamos da igreja visível e da igreja invisível. A visível é composta de pessoas convertidas e não convertidas. Na igreja visível há trigo e joio, mas na igreja invisível só estão arrolados aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Amém. Esta é a igreja, não é, invisível, a igreja do mundo espiritual, a igreja daqueles lavados e remidos no sangue de Jesus, é a igreja daqueles que têm a visão de quê? De um reino eterno. Jesus fala assim, nós não somos desse mundo, não é isso? Não sou desse mundo, pertenço a um mundo espiritual. Nós pertencemos a um mundo espiritual, tá? Não é? Então, nós temos que entender que nós somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo. E nós estamos em outro patamar aí, tá? E sendo trabalhado para essa igreja que é a volta de Jesus, que é a igreja triunfante. Não é? Isso é outro assunto aí que né, nós vamos ficar nesse aqui, né? É importante a gente trazer esse tema à baila, porque hoje o nível de pessoas que nós atendemos, lidamos, né, são pessoas, a grande maioria são pessoas, são cristãos,
membros de igrejas, pessoas não cristãs também, né? Nós temos atendido um número bom também. Mas nós temos visto que tem sido muito, assim, a ferida tem sido latente nos corações, não é, das pessoas, fruto, né, das relações interpessoais na igreja, né, tanto essa perspectiva, né, de se relacionar uns com os outros, de lixar, de se bater, de ferir, ser machucado, né, muitas pessoas. E hoje nós temos um universo de irmãos e irmãs, em função das feridas que aconteceram enquanto frequentava a igreja local, que estão hoje vivendo fora da igreja, não é? Ou seja, são chamados dos desigrejados, não é? Não quer dizer que são pessoas que estão sem comunhão com Deus, não estão sem comunhão com o corpo dentro da igreja local, mas na realidade hoje estão assim, mas estão soltos, estão sem uma liderança, são pessoas que se reúnem informalmente, que se encontram, mas grande parte das pessoas feridas, machucadas, muitas das pessoas assim decepcionadas com liderança, com membros da igreja local, até com a família, não é? Que frequenta a igreja, até por posturas, por atitudes, e tudo isso muitas vezes influenciado, sabe, por situações extremamente legalistas, situações muitas vezes geradas pelo homem e não pela palavra, e não pela escritura, nem tampouco muitas vezes pela ação de Deus, né, do seu Espírito na vida das pessoas. Então, nós temos trabalhado muito com muitas pessoas, não é, para que as pessoas elas sejam saradas e restauradas dessas feridas, não é, levadas por decepções, né? E quantas pessoas que saíram da igreja não querem nem ouvir falar, né, na palavra igreja ou liderança, ou, enfim, pastor. Mas o mais importante, queridos, é que o seu coração seja restaurado, que a sua alma seja curada, sabe? Para que você possa ter o seu relacionamento não bloqueado com o Senhor, né? Seu relacionamento com o Pai esteja com livre acesso, aberto, desimpedido, né? De quando nós consertamos os nossos relacionamentos, ou seja, horizontais, então automaticamente o nosso relacionamento vertical ele é restaurado também, não é? Então por isso que a gente quer trazer esse tema da importância da igreja, não é? Então a igreja tem problemas? Tem. As pessoas têm problemas? Tem. As lideranças têm problemas? Tem. Peco, como qualquer outra pessoa, não é? Mas o mais importante é nós olharmos Jesus nessa história e permitir que o seu agir, ou seja, o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, através do seu derramamento de sangue, venha sarar, venha limpar, venha perdoar. E o amor é que precisa ser esse norteador, não é, de todas as coisas, o amor que está acima de todas as outras coisas. Amém? Hoje aqui ele fala, a igreja é uma família. Né? Falando em família, eu gostaria de mandar um abraço aí para a Tatiana e para o Américo, que estão nos assistindo aí hoje. Tatiana está de férias aí, Deus abençoe aí vocês e tal. Catas Altas aí, né? E aqueles de Catas Altas aí que estão nos assistindo aí também, Deus abençoe. Tatiana e Américo, um abração para vocês aí. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos falar, a igreja é uma família. Então nós temos que, a igreja é composta de crianças espirituais e também de pessoas adultas na fé. Aqueles que nascem de novo precisam crescer rumo à maturidade até chegarem à plenitude da estatura de Cristo. Por isso que nós lemos aquele texto, Paulo explicando ali. O propósito dessa família é atingir a maturidade espiritual. É o instrumento que leva essa família ao amadurecimento na fé e a palavra de Deus. A palavra de Deus é vista como alimento. Leite para as crianças e alimento sólido para os adultos. O apóstolo Paulo diz que onde há ciúmes e contenda, há evidência de maturidade espiritual. Por isso que quando a pessoa,
ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela tem que ser acompanhada, porque ela ainda está no leite, para que ela possa, né, pegar essa comida sólida, ela tem que estar pronta, tem que estar trabalhada, tem que estar moldada, lapidada, não é? Então, nós somos uma família e nós temos bebês espirituais e eles têm que ser tratados, porque senão eles nunca vão crescer, né? Por isso que muitos estão com essa imaturidade espiritual, porque por ciúmes, por contenda, sabe por quê? Continuam crianças, não cresceram, né? Onde há partidos e grupos, há sinais claros de meninice espiritual. Onde há culto à personalidade, não pode existir maturidade na fé. A igreja de Corinto está dividida em vários grupos. Havia naquela igreja disputa entre grupos e até ciúme entre os irmãos. Paulo diz que essas atitudes revelavam carnalidade e infantilidade espiritual. A igreja precisa ser uma família unida, com uma só mente, uma só alma, um só propósito. A família precisa crescer rumo à maturidade. Não é? Se você, né, esses adjetivos aqui, algum encaixou em você aí, então você descubra que está havendo imaturidade em você, que você não cresceu ainda. Então procura crescer, tá? Faz, né, a gente, né, uns falam assim, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, e começa as divisões. Para começar, todos são de Cristo, não é? A igreja é de Cristo. Então nós somos de Cristo, não é? Nós somos de Deus, nós somos da família de Deus, nós somos templo do Espírito Santo e é o Espírito Santo que atua em nós. Então larga essa meninice espiritual aí e começa a virar adulto e comer, alimentar, né? Comer um alimento sólido. É isso que você precisa entender, tá? Muita picuinha, muita reclamação, muita coisa, larga isso de lado. Vai viver sua vida espiritual sadia e madura em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.